Olá, eu sou a Silvia Zago, advogada, professora e palestrante. E esse é o Além da Lei, o podcast criado em parceria com a ESA, a Escola Superior de Advocacia da OAB. Por aqui eu trato das demandas e desafios dos profissionais do universo jurídico que diariamente são desafiados a construir novas formas de se pensar e de se entregar ao direito. Então, se você transita ou habita nesse universo, esse podcast é para você. Mas ele também é feito pensando em você, que é de outra formação ou de outra tribo e que da mesma forma tem sido desafiado pelas mudanças impostas pelas novas tecnologias e por essa nova forma de se viver a vida. Portanto, esse podcast é idealizado para agregar valor à sua vida e à sua carreira. E se você quiser participar da construção desse conteúdo, envie sugestões de pauta para silvia@silviazago.com.br ou então pelo LinkedIn ou Instagram. E para me achar por lá, tá fácil, basta procurar por Silvia Zago ADV. Então, resumindo, nesse podcast eu tenho falado das demandas, dos desafios, das expectativas e das perplexidades que de forma geral têm afetado os profissionais de todas as áreas. Porque independente da carreira ou da formação, humanos é que somos. Olá! Hoje nossa entrevista está pra lá de interessante. E isso se dá pela soma de dois ingredientes. O primeiro, o tema, que tem ocupado a pauta de muitas agendas. E o segundo é a nossa própria entrevistada. E eu estou falando da doutora Paula Bischoetti. Paula é executiva jurídica e de compliance, conselheira, mentora, palestrante, com mais de 30 anos de trajetória. Há 15 anos lidera a área jurídica na multinacional francesa Valeo Sistemas Automotivos, tendo passado por gigantes como Banco Boston, EPTV e Electro. Ela é formada na USP, lá pelo Largo de São Francisco, MBA pela Fundação Dom Cabral, pós-graduação pela PUC. É especialista em governança, gestão de riscos e negociações estratégicas na América Latina. Sua alta performance é chancelada por 6 reconhecimentos na análise editorial entre os gestores jurídicos mais admirados do país e 3 indicações no GC Powerlist. Ela também é conselheira da Ciesp, Fiesp e do Child Fund Brasil. É presidenta da Sociedade Brasileira de Sommeliers, ou seja, aqui, hoje, a gente também tem uma especialista em vinhos. É professora de pós-graduação, palestrante, coautora de livros sobre ESG e mentora de liderança feminina. Filha de professores, enófila, mergulhadora, trekker. Resumindo, Paula reúne rigor técnico e visão de negócios a um olhar profundamente humano e transformador. Seja muito bem-vinda, querida Paula Bischoetti. Silvia, muito obrigada. Quando você diz que hoje a convidada é super especial, na realidade você é super especial. Eu acompanho o seu podcast desde o início. Agradeço muito o convite, sinto-me honradíssima. Agradeço a ESA também pelo espaço. E vamos que vamos falar de um assunto para lá de interessante e que gera muito impacto em literalmente todos os seres humanos. E se não impactou em você, ainda vai impactar, acredite! Bom, então a gente começa em primeiro lugar sempre pelas primeiras coisas. Paula, vamos falar de conceito, o que é etarismo? Ele afeta só as pessoas mais velhas ou também pode atingir profissionais em diferentes fases da carreira? Silvia,
o etarismo, ele é basicamente um preconceito relacionado, baseado com a idade. Em inglês, esse termo surgiu como ageism, né? Preconceito com a idade, né? Os primeiros estudos, os grandes estudos são internacionais, mas basicamente ele surge com um estudioso chamado Robert Butler, que criou alguns conceitos e fundou o National Institute on Aging, né? Então ele tem alguns estudos, isso lá de 1969, 1965, o livro dele saiu em 69, né? Que basicamente o etarismo acontece dos mais jovens para os mais velhos, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. E ele define etarismo como um processo de estereotipação e discriminação sistemática contra pessoas pelo simples fato de serem mais velhas, da mesma forma que o racismo e o machismo fazem em relação à cor de pele e gênero, né? E ele mesmo nos estudos ressalta que esse preconceito permite que gerações mais jovens vejam os mais velhos como seres diferentes de si próprios, né? Isso é muito interessante, deixando sutilmente de identificar os mais velhos como seus iguais no futuro. Eu sou você amanhã. Igual, só que um pouquinho mais velho. Exato. Né? E aí tem algumas outras visões, por exemplo, tem um outro pesquisador, o Edmund Palmore, que fala que existe o etarismo negativo e positivo, que eu achei muito interessante quando eu fui ler sobre isso, que ele fala que os preconceitos do chamado etarismo negativo resultam em exclusão, desvalorização, limitação profissional ou infantilização do indivíduo. Sabe aquela coisa? O velho voltou a ser criança. O velho não voltou a ser criança. Psicologia explica isso. A gente não vai ter tempo para entrar nisso hoje, mas deixa um gancho, um catch para as pessoas poderem pesquisar sobre isso, né? E existe o etarismo positivo, que também não é bom, porque são estereótipos que são aparentemente benévolos. Assumir que todo idoso é doce, não é verdade. Não, que não é. Todo idoso é frágil. Não, não é. Não é. E todo idoso é sábio. Também não. Também não. O canalha envelhece, né? A gente sabe. Mas que continuam anulando a individualidade e a diversidade da pessoa, reduzindo simplesmente a um rótulo etário. E existe uma pesquisadora sensacional de Yale, ela se chama Becca Levy, que ela trata da visão da incorporação do estereótipo. Esse é o estudo dela, que foi lançado em 2009. Ela formulou a teoria de incorporação de estereótipos, que ela diz que etarismo não é só um preconceito externo. As pessoas incorporam o preconceito em si. Por isso, o embodiment, né, a incorporação interna do preconceito, é um processo psicanalítico e social. Não vou entrar em psicanálise, não sou psicanalista, mas eu li sobre o assunto, né, que os estereótipos são absorvidos na nossa cultura desde a infância. A gente aprende isso desde criança. São internalizados e viram crenças limitantes ao longo da vida. E isso tem, segundo estudos empíricos dela, um impacto até biológico. Em um estudo dela, ela prova que pessoas que desenvolvem uma percepção positiva sobre o próprio processo de envelhecer ou de amadurecer vivem, em média, 7 anos e meio a mais do que as pessoas que envelhecem mentalmente, emocionalmente e psicologicamente e que aceitam os estereótipos negativos da sociedade. Isso é uma loucura. Depois eu deixo com você os links. E é interessante, aí eu queria ver se você concorda comigo. Parece aqui que do nosso lado do planeta, isso aí é mais acentuado. Porque nós vemos que na Europa eles têm uma aceitação um pouco melhor do etarismo, ou seja, da pessoa mais velha. No Japão eles têm uma valorização da pessoa mais velha, mas aqui a gente vê esse outro lado da moeda intensificado. Como que você vê isso daí?
Olha, eu andei pesquisando sobre isso, até porque imaginei que você fosse me perguntar. Eu não consegui ainda fazer um estudo mais abrangente, apesar de eu ler e estudar sobre o tema já tem aí uns 10 anos, eu não li tanto sobre outros países. O que eu percebo e o que eu li em alguns estudos é que, sim, no Ocidente existe um etarismo mais presente. Vamos chamar de Ocidente, para a gente também não ser muito preconceituoso, Europa, Américas, né? Mas existem outras civilizações de outras maneiras. Por exemplo, quando alguns povos da Ásia endeusam o idoso, eles acabam colocando o idoso num pedestal de infalibilidade ou de de imutabilidade até, em algumas situações. Então, também existe o preconceito e a falta de respeito. Também existe uma questão de colocar de lado, porque na hora que a gente vai falar, e a gente vai falar disso um pouco mais para frente, durante esse podcast, sobre a crença da produtividade do idoso, todas as culturas acabam colocando o idoso numa condição de que ele não é mais capaz. Às vezes pode ser uma escolha. Eu já fiz tanta coisa na minha vida que agora eu tenho condições de não ter que correr tanto. Não ter que, né? Não tem o quê. Exato, eu faço porque eu quero, porque eu gosto, porque eu ofereço. É um pouco diferente, né? Tenho, se você me permite, mais uma citação. Eu gosto dessas citações porque eu acredito que são pessoas que focam muito no tema para estudar e ajudam a gente. Tem um centro, não sei se você conhece, Centro Internacional de Longevidade Brasil, né? E o gerontólogo presidente, chamado Alexandre Kalash, ele faz uma reflexão, que é um resumo, que é assim, o mercado reflete a sociedade. Então, vamos pensar. O mercado, quando a gente fala mercado, a gente fala, parece esse negócio etéreo, né? Um negócio fora, né? Que vem do céu, que a gente não sabe de onde vem. Só que o mercado é parte da sociedade. Se a sociedade é etarista, racista, sexista, o mercado vai ser também. E aí eu já quero te perguntar uma coisa. A gente fala muito sobre diversidade de gênero, sobre raça, inclusão, mas etarismo ainda recebe pouca atenção. Por que você acredita que esse tema continua sendo menos debatido dentro dessas organizações, dentro desse mercado? Existe um conceito desses estudos que eu venho fazendo, dessas leituras, dos acompanhamentos que eu venho, e também da observação, pessoal. Tem um ponto muito chave dentro do ser humano. Apesar de sabermos geneticamente, filosoficamente, espiritualmente, todos os mentes que você quiser na vida, que esta existência, da maneira como você acredite que eu acredito, tem um fim, nós não aceitamos a finitude. Ao ser humano não querer reconhecer o próprio processo de finitude, como acontece com a abelha, com a flor, com a tartaruga, com uma cadeira, vou falar de tudo aqui para justamente ser provocativa. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de reconhecer que o outro mais velho está representando aquela pessoa no futuro, se ela tiver sorte, se ela não morrer antes, se ela não tiver alguma coisa. Então, envelhecer virou pejorativo por conta disso. Então, mas existe uma contradição no mercado de trabalho. As empresas, de um lado, dizem que valorizam a experiência, mas muitas vezes elas buscam perfis cada vez mais jovens. Isso a gente vê todos os dias. Então, na sua visão, por que a gente ainda tem tanta dificuldade em reconhecer o valor da maturidade profissional? Seria nesse gancho que você deu, eu me vejo em você e eu não quero ser você. Isso é um gancho
consciente ou inconsciente, muita gente é inconsciente. Eu diria que na maioria delas, mas né? é um ponto. É um ponto muito chave. Agora, pensa só, quais idades da vida são associadas com vigor, dinamismo, força, capacidade de produção ativíssima, agilidade? É uma faixa muito estreita das idades da nossa vida. Então, acaba existindo um estereótipo que é só através disso que gera-se valor na sociedade, valor nas empresas. Eu costumo dizer, isso eu já digo há muito tempo, que nós vivemos dentro dos nossos trabalhos, e não só nas empresas, tá? Isso eu estou falando para empreendedores individuais também. A gente vive no gerúndio, andando, fazendo, correndo, entregando, escrevendo, produzindo. Existe uma pausa necessária, que é o tempo da respiração. O tempo da respiração é uma forma de materializar isso, né? Para o nada. O que significa o nada? O nada significa um momento em que você para olhar aquele momento frenético e falar: eu tô indo pelo melhor caminho? Ou só tô indo? Ou só tô indo? Eu tenho que responder agora ou eu só tenho que responder a melhor coisa? Então, não é ser lento, mas é dar o tempo da reflexão. Quando a gente estuda em administração de empresas, os melhores... E não estou dizendo que todo idoso faz isso não, tá? Também não estamos aqui chamando as pessoas 40 mais, 50 mais, 60 mais de super sábias, porque, como a gente falou lá no início... Porque entra no movimento pendular, né? Ou eu desprezo ou eu enalteço. Vamos para o meio do caminho, porque o meio do caminho é o caminho da sabedoria. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós temos um momento em que a gente sai do operacional, isso a gente aprende em administração, ou a gente precisa sair quando a gente quer evoluir na carreira, na vida, nos nossos empreendimentos, que é a gente sair do operacional. Aí você entra no tático. Também não vamos entrar nessas explicações todas. Que você sai um pouquinho do operacional, opa, eu saí lá do meio do fazendo, vou começar a olhar o como fazer, tarará, tarará, e depois eu entro para o estratégico. Essa pausa de reflexão te traz para o estratégico. Por que pessoas de altíssima performance e altíssimo resultado aprenderam no Ocidente a fazer o que já se faz há milênios em algumas culturas? E mesmo no Ocidente tinham culturas que faziam isso. Meditação, que no Ocidente uma parte dessa cultura virou o tal do mindfulness, né, que é o foco, atenção e tal. É o momento de pararmos, respirarmos, entender o que está acontecendo e dizer assim: o caminho é esse mesmo? Eu preciso ir por aqui? Eu preciso ir por lá? Ah, mas nenhum jovem tem isso? Tem, pode ter. Mas a pequena ou a menor experiência de vida não deixa um espaço para aprender o valor disso, porque desde pequenos também são ensinados a serem gerundistas, como esse neologismo que eu criei. Não sei se existe, mas eu criei. Então, normalmente, quando a gente vai caminhando e passando por situações e aprendendo com elas, e reforço, aprendendo com elas, a gente começa a parar e dar esse tempo que eu chamo de respiração. E aí existe uma confusão social entre o nada necessário para melhor produção e o nada da lerdeza ou da falta de entrega, que acontece no jovem também. Exatamente. Então, nesse contexto, um profissional, digamos, 50 a mais, o que ele costuma entregar para uma organização que
que muitas vezes não aparece no currículo dele ou numa entrevista de emprego? Esse profissional tendo amadurecido emocionalmente, e aí não vamos entrar, mas as pessoas de novo, né? Não vamos entrar nessa seara, mas nós aqui estamos falando de um recorte de pessoas preparadas e temos muitas, tá? Ele entrega, acima de tudo, o que eu poderia resumir como paz operacional, que é o resumo do que eu acabei de falar. Ele entrega a capacidade de olhar para as coisas sem se desesperar. Sabe por quê? Nós, e aí eu me incluo, eu tenho 55 anos. Mas ela está disfarçando que é uma beleza, gente. Acredite, ninguém diz, tá? Eu tenho 55. A gente já passou por muita coisa. E quando a gente olha para as coisas que a gente passou, a gente fala, caramba, eu sobrevivi, ou melhor, eu vivi, eu aprendi, porque a nossa vida não é para ser sobrevivida, é para ser vivida. E a gente aprende que não vai cair o mundo se algumas coisas que eu achava as mais importantes, algumas opiniões, alguns momentos, alguns milestones, não se concretizarem exatamente na minha hora de controle. Porque como seres humanos, nós queremos controlar tudo. Sapiens sapiens não é tão sapiens assim. Né? Seria controlenses, vamos dizer assim. Então, a gente entrega inteligência emocional, lealdade de propósito, ou lealdade ao propósito, mais do que de propósito, e, eventualmente, como um plus, mentoria orgânica. Isso tudo resume nessa paz operacional. Do fazer, Paula, fazer. Eu vejo que se entrega tanto aos 50 mais. Né? Realmente, isso aí é um recorte mínimo. Mas a experiência, aquela experiência que você não vai conseguir num curso, numa pós-graduação, num MBA, isso é só a vida que dá. Eu já passei por isso e sei o que pode acontecer. Isso aqui não precisa se desesperar. Cada coisa tem o seu lugar. Essa experiência de vida que não tem currículo que entregue. Isso para mim eu acho valiosíssimo. Lógico, somada, inteligência emocional, etc, etc, etc. Isso, e aí eu já até pego um gancho aqui também. Eu particularmente acho que toda startup que, de regra, elas são formadas por jovens, deveria ter alguém de senioridade para trazer esse olhar mais maduro, esse olhar mais ponderado, esse olhar mais calmo, essa paz que você trouxe, que foi perfeita essa colocação. Então, nesses contextos que são conduzidos por jovens, e eu acho isso maravilhoso, e tem força, e tem visão, e tem coragem, tinha que ter esse contraponto. E aí, o etarismo costuma ser tratado como um problema de empresa, mas ele também pode estar dentro de nós. Você falou assim em algum momento, e em algum momento você precisou enfrentar crenças pessoais sobre envelhecimento, reinvenção ou pertencimento, porque humanos é que somos. Em algum momento aqui você falou, olha, em primeiro lugar, às vezes está dentro da gente. Tá? Você já enfrentou isso daí? Sim, eu já enfrentei. Principalmente para a mulher, que a gente tem a chancela da idade. Ai, você tá muito bonita para sua idade. Eu sou bonita em qualquer idade, desculpe, sabe? Somos. Cada um tem a sua beleza, né? Ou cada um tem o seu jeito. Nossa, você tá ótima para sua idade. Por que eu deveria estar onde? Na cadeira de rodas? Né? Tem umas coisas assim. Então, eu já enfrentei. Eu já enfrentei de algumas maneiras. Eu passei por menopausa precoce. E hoje isso, graças a Deus, as pessoas estão falando muito sobre isso. Antigamente não se falava, mas os homens não reconhecem muito sobre isso porque eles não entendem. As mulheres também têm uma dificuldade de entender porque é um momento de mudança hormonal muito grande. É igual quando o menino troca a voz na adolescência, ele também não entende muito bem, só que ele é um menino. E a gente troca um monte de coisas no nosso corpo, nosso momento fértil, tudo. Quando a gente já tá com 50 mais, e eu comecei cedo,
né, com 47, por aí. E ninguém te explica, não vem com manual de instrução, não vem. Então eu olhava para o mundo e falava, gente, eu não presto para nada. Isso como diretora jurídica, já dando aula, já fazendo palestra, já participando de um monte de coisas. E assim, até que um dia, eu faço terapia há muitos anos, né? Muitas décadas, na verdade. Eu parei, eu me olhei no espelho e eu ouvi uma jovem, porque coisa do etarismo também é isso, a gente precisa, o idoso muitas vezes se fecha, ou a pessoa mais velha se fecha para ouvir os mais jovens, e às vezes a verbalização de algumas coisas que na minha geração era mais difícil, hoje ela vem de uma maneira mais estruturada, porque as pessoas hoje são mais vocais sobre algumas coisas e facilitam a minha vida. Num dos processos de mentoria que eu estava, no WLM, Women in Law Mentoring, eu já como mentora, havia uma mentorada que estava estudando sobre autoestima. E ela tinha uma ferramenta, ela tem uma ferramenta, trabalha com isso, né, tem uma ferramenta, e a gente participando lá da palestra, eu sou muito curiosa, eu sou filha de professores, minha vida é curiosidade, né, sempre foi, curiosidade sobre tudo. E eu fui assistir, e começamos a falar sobre síndrome da impostora, bem no meio da minha crise da menopausa. Eu tive alguns sintomas físicos muito grandes. E aí eu comecei a ouvir sobre síndrome da impostora e falei, sabe o que eu vou fazer? A impostora que mora dentro de mim, ela é tão forte porque ela vem de gerações, né? São milênios aí, essa coisa da gente se sentir menor. Estrutural, né? Estrutural, né? Eu comecei a me olhar no espelho e dizer assim, o impostora que mora dentro de mim, hoje você vai dormir. E eu fiz isso por muitos dias. E dizem que existe um mecanismo no nosso cérebro que se você faz algumas afirmações ao longo de 21 dias seguidos, principalmente, existe um mecanismo a neurociência que explica um pouco isso, eu não vou saber o detalhe, que você muda chaves no teu perceber, na tua percepção de vida. E eu comecei a fazer isso, falei, quer saber, é uma impostora que mora dentro de mim, vai dormir. Eu tinha coisas assim, nossa, minha pele tá ficando mais flácida, eu preciso estar sempre muito mais bem cuidada. Então eu não conseguia, às vezes, ir para uma reunião sem fazer as unhas, sem a manicure, né? Achando que ia fazer toda a diferença do mundo, como se meu conhecimento estivesse na minha unha. E coisas desse tipo, e assim, nossa, como é que eu vou discutir tal coisas com os jovens? Até que eu comecei a correlacionar. Quando eu era bem jovem, né, 20 e poucos anos, o que eu fazia que me fazia tão diferente do que eu sou hoje? Eu comecei a perceber que nada, que na verdade é uma construção de um livro de vida, é a construção de uma jornada. E aí eu comecei a mudar chaves. E eu vou até te contar um caso. Quando eu tinha 47 anos, vai fazer 9 anos agora, me ligou um headhunter. Paula, você foi indicada por 5 pessoas que nós admiramos demais aqui na consultoria. São 5 diretores jurídicos que te indicaram para a vaga X. E eu tinha que entrevistar você. Beleza, entrevistou, conversou comigo. Ele veio atrás de mim, percebe? Desapareceu. E eu acho muito mal educado fazer esse tipo de coisa. Achamos, todos nós, em certa medida. Depois de um tempo eu entrei em contato, só mandei uma mensagem e falei, fulano, você só me dá um fechamento sobre aquela história, acabou a vaga, não vai ter mais, pararam, contrataram outra pessoa? Ele não teve o menor pudor em dizer, eles queriam alguém mais jovem. Ponto. Que delícia de resposta. Que delícia de resposta. Bom, honestidade, né? E tem um outro ponto nisso daí também, que é o overqualify. Né? O overqualify. Você é muito qualificado para essa vaga. Mas eu mandei meu currículo antes, não deu para ver, né? Então, são uma série de ingredientes. E hoje a gente está vendo transformação digital, inteligência artificial, novas formas de trabalhar, que elas, em certa medida, elas estão criando uma percepção de que velocidade vale mais do que experiência. E aí, pergunto para você, você acredita que isso aumenta o preconceito etário ou pode abrir novas oportunidades para os profissionais mais experientes? Olha,
Obrigada pela pergunta. E se você quiser fazer um outro podcast sobre isso, você vai ter material. A coisa vai longe hoje, gente. Porque... Aqui são 2,50 a mais, puxando a sardinha para as suas respectivas braças. Quando eu comecei a visitar o mundo de tecnologia e de IA, e não foi agora, porque eu trabalhei em algumas startups raiz no Brasil, as de telecom, acesso de internet, começo dos anos 2000. Então, quem fala que trabalha nas startups agora, realmente, assim, o mundo startup começou já tem mais de 20 anos, né? Mais de 25 anos. Eu comecei a ter contato com tecnologia, me apaixonei e sempre procurei estudar. Eu falei para algumas pessoas já que hoje, vamos falar só de IA. Tecnologia eu navego bem e ainda estou aprendendo, acho que como todo mundo, a entender esses cenários. Se você não sabe, você que está ouvindo esse podcast, eu, Silvia, qualquer outra pessoa, construir bons prompts, com ideias concatenadas, com perguntas estruturadas, a tua navegação, a tua vivência nesse mundo atual, altamente veloz, vai ser um desastre. Porque quem não sabe, vou simplificar, a língua portuguesa, interpretação de texto e escrita coerente, redação, estou falando isso pro nosso lado, eu sei que para escrever prompts técnicos não precisa disso, tá? Mas precisa raciocinar. Até para o prompt técnico, você precisa raciocinar e muito para saber o que você está pedindo, né? Que são códigos e tudo mais. Você não vai a lugar nenhum. Porque a IA é um espelho teu. Ela vai dar a resposta do que você está perguntando, porque aquilo ali não é um ser. Não dá para fazer terapia com IA, me desculpe. Quem fala que faz terapia com IA, me desculpe. Você está ouvindo aquilo que você está perguntando. É uma máquina, não é um ser. Então você acha que a pessoa mais experiente, quando ela pluga esse tipo de conhecimento, ela consegue abrir novas possibilidades no mercado de trabalho? Eu acredito que, na realidade, assim, a IA, ela dá a resposta em segundos. E a maturidade, essa jornada, esse caminho que a gente vem fazendo, nos ensina quais são as perguntas. E mais do que isso, a questionar as respostas. A questionar as respostas. Porque hoje, o que eu vejo? A IA responde, a gente está dando aquilo como verdade e levando para frente, né? Mas eu tenho visto que quanto mais experiente é a pessoa, mais questionadora ela é, inclusive da IA. No que você está falando, né? Eu acredito que o presente e o futuro vão pertencer às equipes intergeracionais, sabe? E múltiplas, diversas, com DI presente mesmo. Porque a fluidez digital do jovem nativo digital com a visão sistêmica de uma posição sênior vão ser essenciais para a construção e elevação mesmo de patamar de princípios, sabe? Então, enquanto a juventude vai ensinando a acelerar e a navegar bem nesse mundo, a maturidade vai ensinar o melhor caminho, a selecionar respostas, a como fazer as perguntas, a questionar exatamente o que você está falando. Paula, existe um momento em que a experiência ela deixa de ser apenas tempo de carreira e passa a se transformar em discernimento, em sabedoria. Na sua visão, o que só a maturidade profissional é capaz de ensinar? De novo, para quem tem maturidade emocional junto com a maturidade de carreira, 3 coisas. Priorização real. Prioridade zero para tudo não é prioridade. Eu tive um chefe, um diretor há muitos anos, uns 30 anos. Eu adorava, uma pessoa assim que me ensinou demais na vida. E ele tinha uma placa atrás da sala dele, lá no Bank Boston, que estava assim: If you want something for today, ask me yesterday. Mentira. If you want something for tomorrow, ask me yesterday.
Se você quer alguma coisa para amanhã, me pergunte ontem, no presente, desse jeito a frase, né? Então, priorização real, que é a clareza sobre a diferença entre o que é apenas urgente e o que é importante. Urgente e importante não são sinônimos. Gestão de ego, vou repetir, habilidade de domar o próprio ego e o da equipe e o das pessoas em volta em prol de um resultado coletivo. Não é brigar. Eu uso uma frase, você já me ouviu e outras pessoas também. Nós estamos na vida para construir pontes. Diplomacia, ponte, que é o que é muito difícil num mundo que está ficando muito polarizado. Terceiro, escolha as suas batalhas. Sabedoria de saber que nem toda discussão precisa ser travada. Às vezes o silêncio é a melhor resposta e que escutar vale mais do que falar por último. A sabedoria vem, a efetiva entrega de resultado para quem te contratou, e aí se a gente está falando do profissional, vem quando a gente sabe a hora de calar e a hora de parar e a hora de entregar aquilo que foi pedido com maturidade e discernimento. E é interessante porque quando a gente olha para o universo jurídico, para o advogado, nas universidades a gente aprende que o advogado tem que falar. Ele sempre tem que ter uma resposta pronta. O cliente chega, ele tem que dar a resposta. Ele não aprendeu a ouvir. E ouvir, a gente sabe que abre caminhos para a criação de possibilidades. Quando eu passo para ouvir você, eu estou atendendo um anseio humano universal. Mas hoje a gente só gosta de falar, e cada um falando das suas próprias ideias, do seu próprio umbigo, e sai aquela metralhadora e não para ouvir o outro. A maturidade traz isso. Esse aquietamento, né? Essa conformidade. Deixa o outro falar. Vamos entender o que ele quer, de que lugar que ele está falando. Isso é um dos ingredientes que eu tenho percebido na minha maturidade. Se hoje você estivesse iniciando uma transição de carreira aos 50 anos, o que você faria diferente e que conselho você daria para quem sente que o mercado fechou as portas por conta da idade? Fechou mesmo as portas? Bom, obrigada pela pergunta. Antes de eu dar a minha resposta, eu quero só trazer alguns dados rápidos. Aqui tem pesquisa pra caramba, viu? Tem coisas maravilhosas aí nas pesquisas sobre o mercado, né? Em 2022, 26% da população brasileira passou dos 50 anos. A projeção é que em 2040, você chuta quantos trabalhadores, quanto por cento dos trabalhadores vão ter mais de 45 anos? Eu só sei que a pirâmide vai estar invertida completamente, a pirâmide de Kelsen. 57% é uma projeção para 2040. Vão ter mais de 45 Mais da metade anos. da população. 78% de empresas que participaram de uma pesquisa em 2022, e depois eu não achei mais dados, mas eu acredito que não mudou tanto, tem a percepção de que as organizações em geral são etaristas. 80% delas não possuem políticas específicas para combater o etarismo ou para gerar diversidade e inclusão também nesse campo. 32% das mulheres 50 a mais e apenas 19% dos homens nessa faixa etária estão desempregados. Então aí entra etarismo mais machismo. Mulher tem data de validade mais curta. Bom, enfim. E aí eu vou te responder aquilo que você me perguntou, né? O que a gente faz depois dos 50 numa transição de carreira que acontece para todo mundo, né? Porque se você está vivo, você está bem, você fala, poxa vida, eu trabalho, no meu caso, 32 anos de formada, né? A gente não precisa parecer jovem para o mercado, porque tem um monte de gente querendo fazer harmonização do trabalho, ao invés de harmonização facial. A gente precisa mostrar nossa relevância. Não seja jovem, seja relevante. Assuma a idade. Vamos assumir a idade que temos e sermos relevantes. Então, assim,
Ative contatos de rede, em rede, o tal do networking, com um propósito. Eu não tenho que ser amigo de todo mundo, eu também não só vou chegar perto de alguém para pedir emprego, pedir alguma coisa. Compartilhar aprendizado, oferecer soluções reais, que com isso eu gero relevância. O tal do lifelong learning, um aprendiz de vida inteira, aprender com humildade, com jovens de 20, sem deixar o orgulho bloquear o conhecimento. É chegar e falar assim, gente, eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. Quem trabalha comigo, quem convive comigo, sabe que eu não tenho problema de dizer não sei. Eu falo, não sei, não entendi. Você pode me explicar de novo? Eu não tenho a menor ideia do que você está falando, mas eu quero aprender. E tem um ativo inegociável que a gente tem para ser relevante quando a gente é maduro. A gente se apresenta como solucionador de problemas complexos, porque a gente aprendeu a diferença de importância e de urgência, a gente aprendeu sobre gerenciar tempo, porque a gente faz um monte de coisas, e a gente aprendeu que o tempo de vida é o maior ativo que a gente tem. Ensinar, construindo pontes para o jovem que chegar na minha idade é legal, é muito bom. Só para resumir para você, eu fico muito feliz quando eu escuto de pessoas muito jovens, na empresa que eu trabalho, em ambientes que eu circulo, que falam para mim assim, Paula, você é um exemplo, você é uma referência. E eu sinto que elas falam isso, que essas pessoas falam isso, não com aquele orgulho, nossa, é inatingível. Não, é tipo, o que você faz me mostra que eu posso fazer. Me inspira. E é isso que a gente precisa na vida. Bom, então vamos lá. Se é bom falar de inspiração, se eu tivesse que dar um conselho para um 50 mais, que está em fase de transição, eu vou contar minha história para vocês, então, para ver se inspira vocês. Eu saí do mercado corporativo aos 50 mais, ingressei na docência. Hoje eu sou professora, sou coordenadora de cursos de extensão, criei programa de mentoria voltado para carreiras e negócios, me tornei podcaster aos 50 mais, tenho canal no YouTube e agora, para quem me acompanha mais de perto, eu estou me tornando também uma empresária. Ou seja, existe vida depois dos 50. E para quem pensa que a vida, especialmente a vida profissional, termina aos 50, então fica aqui o exemplo de quem vive no mundo de possibilidades. E também a minha dica, 2 pontos, caminhe que o caminho se abrirá. Caminhe que o caminho se abrirá. Mas para a gente encerrar, eu queria olhar para o futuro, Paula. Como você imagina o mercado de trabalho daqui a 10 anos? Quer dizer, vai ter daqui a 10 anos, né? Do jeito que as coisas estão indo. Você acredita que a gente vai estar falando menos sobre etarismo, ou se isso vai continuar sendo um dos grandes desafios das organizações, porque estaremos todos 10 anos mais velhos. E qual o papel de cada um de nós nessa mudança? Olha, Silvia, tem uma expressão que é a seguinte, né? Money talks, o dinheiro fala, né? Você mesma já mencionou que é muito provável que teremos a inversão da pirâmide social, que hoje tem os jovens na base. E aí a gente está falando na parte econômica de trabalho. Em 10 anos, a continuar nesse ritmo, incluir a maturidade não é responsabilidade social, é sobrevivência econômica. Questão de sobrevivência. É adaptar, entendeu? Outra coisa, se as empresas não souberem reter e integrar talento maduro, né, vão ficar sem mão de obra e sem capacidade de entender alguns clientes. Porque os clientes são hoje, muitos já velhos, vamos dizer, maduros, né? O nosso papel hoje, seja a gente tendo 25, 30, 35, ou 55, ou 60, é parar de olhar para a idade como um divisor e ver a complementariedade. Sabe que existe uma plataforma, Silver Hub, primeira aceleradora de startups focada no mercado de longevidade. Tem o Instituto Maturo, gente, eu não estou fazendo propaganda, eles nem sabem que eu estou falando deles aqui,
que tem o Maturifest, que acontece acho que há 10 anos já, chama Instituto de Longevidade, já tinha mencionado, super estruturado. Gente, é dinheiro. Quem não tratar disso, quem não souber navegar nessa lógica, vai estar fora do mercado. Até porque daqui 10 anos, quem tem 35 vai ter 45. Então, quem hoje está se achando no auge e excluindo os mais velhos, como se faz até em IAs focadas em recrutamento e seleção, que vão fazer seleção de currículo e excluem mesmo os mais velhos, tá perdido. Sim, além do que ele gera economia, a gente sabe que essa geração está em condições para aquecer muito o mercado e já faz parte das pesquisas, já entraram para os números. Aspas, o idoso de hoje não é definitivamente o idoso de 30, 40 anos atrás. Não é combater preconceito de idade, sabe? Combater o preconceito de idade não é mais um ato de caridade. Claro que é, tanto que existe, se eu não me engano agora, nesse mês, da violência, conscientização contra a violência aos idosos, né? Porque existe, infelizmente. Aí a gente está falando quarta idade, quinta idade, as pessoas que estão já uma outra condição camada debilitada, é uma outra camada. Esses sim precisam de apoio, né? Mas é uma garantia de dignidade e futuro para nós mesmos. Se a gente for pensar, Silvia, o etarismo é o único preconceito que quem é mais jovem, tendo sorte e uma boa vida, vai sofrer. Ele vai passar, né? Independente de qualquer situação. Então, assim, vai afetar todos nós. É uma questão de tempo, E falando em tempo, por fim, onde o pessoal que está te ouvindo pode te encontrar para ter dicas jurídicas, dicas de carreira e, claro, de vinho? Eu uso o meu Instagram, eu uso ocasionalmente também o Instagram e o LinkedIn, né, para poder divulgar. Eu não sou atualmente tão ativa nas redes, mas eu publico mensagens, coisas. Inclusive teve um post meu super interessante que eu fiz uma reflexão indo mergulhar sobre liderança e o preparo para fazer mergulho com cilindro, né? E teve um super engajamento. Então, o LinkedIn e o Instagram são os melhores lugares. Eu ainda não estou no TikTok. O seu LinkedIn qual que é? Paula Bichuete. Instagram? Também. Paula Bichuete. Então tá aqui, gente. Agora é Best Friend Forever. Paula, querida, e super vida, obrigada. Né? Sim, sim. Me convida que eu vou. Super obrigada pela entrevista. Queridos e queridas, nós continuaríamos falando isso por horas, porque é um tema incrível e você falar com quem tem bagagem, tem conteúdo, tem estrutura para tocar num assunto tão delicado faz toda a diferença aqui para Além da Lei. Muito obrigada, querida Paula. Eu que te agradeço muito, Silvia. Isso é vida. Isso é vida. Isso a gente gera conteúdo e gera insights para o resto da vida. Muito obrigada para todo mundo. A gente se encontra por aí. E por hoje é só, pessoal. Lembrando, o podcast Entre Linhas e Leis, conduzido pelo Dr. Eric Ciconelli, está no ar, está imperdível. Para os cinéfilos de plantão, a série Cine Direito você encontra no canal da ESA no YouTube. Lembrando também que agora, além da lei, dessas 50 mais que vos fala, tem um canal no YouTube, o Além da Lei, Negociação em Carreiras, então se inscreva no canal. E se você gostou desse episódio, ouça de novo. Mas se você gostou muito, compartilha com um amigo. Abraços, saúde e até o próximo podcast.